Deuteronômio, capítulo 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se vai acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova, para ver se de fato o amam de todo o coração e com toda a alma. Sigam as leis do Senhor nosso Deus, temam a Deus, obedeçam os seus mandamentos e deem atenção a tudo que ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com ele. E o profeta ou o explicador de sonhos, que procurou levá-los a se revoltarem contra Deus, será morto, pois ele procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor, o Deus que livrou vocês do Egito, onde eram escravos. Matem esse falso profeta e assim tirarão o mal do meio do povo. Talvez chegue perto de vocês o seu irmão, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a sua querida esposa, ou seu melhor amigo, procurando em segredo levá-lo a adorar outros deuses de quem nem os seus antepassados adoravam. Essa pessoa pode procurá-lo a adorar os deuses de povos vizinhos ou de povos que vivem longe, em lugares distantes. Não deixe que essa pessoa o convença, nem escute o que ela disser. Não tenham nem dó nem piedade dela e não procurem protegê-la. Mate essa pessoa a pedrada e tire a primeira pedra, depois que todos os outros atirarem pedras também. Assim vocês matarão essa pessoa, pois procurou fazer vocês abandonarem o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, onde eram escravos. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo e ninguém vai querer fazer uma coisa tão má como essa no meio do povo. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor nosso Deus vai lhes dar, talvez vocês ouçam dizer que em certa cidade algum homem perverso levarão moradores a adorar deuses que vocês nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar o caso com todo cuidado. Se ficar provado que, de fato, foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, então vocês deverão matar à espada todos os moradores daquela cidade. Matem também os animais e arrasem a cidade. Depois peguem todos os objetos de valor que encontrarem, amontoem na praça e queimem tudo, e também a cidade, como oferta ao Senhor, nosso Deus. Vai ficar só um montão de ruínas, e nunca mais será construída uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada do que for condenado à destruição. Assim o Senhor deixará de ficar irado e terá pena de vocês. Deus terá compaixão e, como jurou aos nossos antepassados, fará com que vocês aumentem em número. O Senhor nosso Deus fará isso se vocês derem atenção às suas ordens, se obedecerem a todas as leis que eu estou dando a vocês hoje e se fizerem aquilo que ele acha bom. Deuteronômio capítulo 14. Moisés disse ao povo: vocês são filhos do Senhor nosso Deus, portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem rapem a cabeça como os outros povos fazem, pois vocês são um povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, ele os escolheu para serem somente dele. Não comam nada que seja impuro. Vocês podem comer a carne dos seguintes animais: vacas, carneiros, cabritos, veados, gazelas, corços, cabritos selvagens, antílopes, carneiros selvagens e gamos. Todos esses animais têm o casco dividido em dois e ruminam, e podem ser comidos, mas nenhum animal deve ser comido a não ser que tenha o casco dividido e que remune.
Portanto, não comam camelos, lebres ou coelhos selvagens, pois ruminam e não têm o casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. Não comam carne de porco. Para vocês, os porcos são impuros, porque têm o casco dividido, mas não ruminam. Não comam nenhum desses animais, nem toquem neles. Quando estiverem mortos, vocês podem comer qualquer peixe que tenha barbatanas e escamas, mas não comam peixes que não tenham barbatanas e nem escamas. Para vocês, esses peixes são impuros. Vocês podem comer qualquer ave pura, pois não comam as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, ástores, falcões, corvos, avestruz, coruja, gaivota, gavião, mocho, ibis, gralha, pelicanos, abutres, corvos marinhos, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos. Todos os insetos que voam são impuros, vocês não podem comê-los, mas podem comer todos os insetos puros. Não comam qualquer animal que tenham tido morte natural. Vocês podem dar o animal aos estrangeiros que moram na cidade de vocês, ou podem vendê-los a outro estrangeiro. Mas você não o pode comer, pois são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Não cozinhe o cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Todos os anos, juntem 1/10 parte de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª parte dos cereais, de vinho e do azeite, e também a primeira cria da vaca e da ovelha. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas, se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª parte das colheitas com que Deus os abençoou, então façam isso. Vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido e ali comprem tudo o que quiserem comer. Carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali, na presença do Senhor nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Porém, não esqueçam os levitas que moram na cidade de vocês. Eles não receberão terras em Canaã, como as outras tribos. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terra própria, e também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Deuteronômio capítulo 15. Moisés disse ao povo: de 7 em 7 anos todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim: quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita, perdoará a dívida. Ele não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas não devem perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. O Senhor, nosso Deus, os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre. Se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, conforme prometeu, o Senhor Deus os abençoará. Vocês emprestarão a muitos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Se isso acontecer quando estiver perto do 7º ano,
o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste este mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Senão, ele gritará a Deus contra você e você será culpado do pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim, o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você planejar e tudo o que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo. E por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos. No 7º ano você lhe dará liberdade. E quando ele for embora, não o deixem ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Deu ao escravo ovelhas, cereais e vinho. Lembre que você foi escravo no Egito e o que o Senhor nosso Deus o tirou de lá. É por isso que eu estou dando esta ordem a você hoje. Mas talvez o escravo goste tanto de você e da sua família, que sinta tão bem na sua casa, que não queira ir embora. Nesse caso, você deve levá-lo para a porta da casa, furar a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida, e faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não fique aborrecido quando você precisar dar liberdade ao seu escravo. Afinal de contas, ele foi seu escravo 6 anos, ganhando metade do que ganha um empregado. Faça o que eu mando, e o Senhor Deus abençoará tudo o que você fizer. A primeira cria das vacas e das ovelhas, se for macho, pertence ao Senhor nosso Deus. Portanto, não usem no trabalho essas crias das vacas e não cortem lã dessas crias das ovelhas. Todos os anos levem esses animais para o lugar de adoração escolhido por Deus o Senhor. E ali, na presença de Deus, vocês e as suas famílias comam a carne deles. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, ou se for cego ou aleijado, ou tiver outro defeito grave, não poderá ser oferecido em sacrifício ao Senhor. A carne desse animal deverá ser comida em casa. Todos vocês, tanto os que estão puros como os que estão impuros, poderão comer a carne deste animal defeituoso, como se comessem carne de gazela ou de veado. Porém, não comam o sangue, despejem o sangue no chão como se fosse água. Deuteronômio capítulo 16. Moisés disse ao povo: comemorem a festa da Páscoa em honra de Deus, no mês de Abibe, pois foi numa noite desse mês que o Senhor nosso Deus tirou vocês do Egito. Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, e ali ofereçam sacrifício a ele, um animal tirado do seu rebanho de ovelhas e do seu gado, para a festa da Páscoa. Durante a semana da festa, não comam pão feito com fermento, comam somente pão feito sem fermento, pois era assim o pão que vocês comeram quando saíram às pressas do Egito. É esse pão chamado pão do sofrimento que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueçam o dia em que saíram do Egito. Durante os 7 dias da festa, ninguém em todo o país deverá ter fermento em casa. E o animal que tiver sido morto no primeiro dia da festa será comido à noite naquele mesmo dia, não devendo sobrar nada para o dia seguinte. Os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa deverão ser mortos em um lugar só, isso é, no lugar de adoração escolhido pelo Senhor nosso Deus. Em nenhum outro lugar na terra que Deus lhes está dando, vocês poderão matar os animais. Matem os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito. Cozinhem e comam o animal ali, no lugar de adoração escolhido por Deus, e na manhã seguinte voltem para casa. Nos 6 dias seguintes só poderá ser comido pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma reunião especial
em honra do Senhor nosso Deus. Nesse dia vocês não trabalharão. 7 semanas depois de começarem a colher os cereais, comemorem a festa da colheita em honra do Senhor, nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. E na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado, todos deverão festejar e se alegrar. Vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Não esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Obedeçam fielmente essas leis. Depois de separarem os cereais da palha e de espremerem todas as uvas, comemorem a festa das barracas durante 7 dias. Todos devem festejar alegremente. Vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, e os levitas e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Festejem durante 7 dias em honra do Senhor nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhes dará boa colheita e abençoará tudo o que vocês fizerem. São essas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para ser adorado: a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. Nas cidades que o Senhor nosso Deus lhes der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade, não serão injustos nas suas sentenças, tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. Sejam honestos, sejam sempre corretos, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Moisés continuou dizendo: quando vocês construírem um altar para adorar a Deus, o Senhor, não coloquem perto de um poste da deusa Aserá ou de uma coluna do deus Baal. O Senhor nosso Deus detesta esses ídolos pagãos.